Olá! Hoje a gente vai fazer uma espécie de análise forense literária. A pergunta é bem direta. Onde é que um dos vilões mais marcantes dos animes, Makoto Shishio, iria parar na vida após a morte mais famosa da literatura? Pois é, vamos levar o caso dele para o Tribunal do Inferno de Dante. Para entender o réu, primeiro a gente precisa entender a filosofia dele. Essa frase, Jakuniku Kyoshoku, é o lema que guiou cada passo, cada decisão. É basicamente a lei da selva, só que elevada a um princípio quase religioso. E é essa ideia que vai ser julgada aqui, sobre a ótica da moralidade medieval. Então, essa vai ser a ordem do nosso julgamento. Primeiro, vamos estabelecer por que o inferno tem jurisdição nesse caso. Depois, traçar um perfil do acusado e listar os crimes. Em seguida, a parte da deliberação. Vamos eliminando os círculos que não se aplicam, um por um, até chegar ao veredito final e, claro, a sua sentença eterna. Ok, para começar, é fundamental entender qual é a lei que vale aqui. Não dá para julgar o Shishio pelas leis do Japão da era Meiji. O que a gente vai aplicar é o código moral super rígido, teológico, que o Dante Alighieri criou na Divina Comédia. E olha, o que realmente sela o destino do Shishio não são nem só os crimes, mas a atitude dele na hora da morte. Nos seus últimos momentos, ele não pede perdão, muito pelo contrário. Ele declara com todas as letras que vai conquistar o inferno. Na lógica de Dante, essa falta total de arrependimento, essa teimosia no pecado, é o que tranca a porta da salvação para sempre. Para entender a dimensão dos crimes, a gente precisa primeiro entender o homem, ou o que sobrou dele. Vamos abrir o arquivo do acusado e ver como esse monstro foi forjado. A história do Shishio é uma jornada de poder, traição e uma transformação que é tanto literal quanto figurativa. Ele foi de uma arma do governo a um puro símbolo de vingança. A traição que ele sofreu não o quebrou. Ela o refez em algo muito mais perigoso, transformando a própria existência física dele num inferno particular. E isso nos traz de volta à ideologia dele, Jakuniku Kyoshoku. Para Dante, isso seria muito mais que uma filosofia política. Seria uma heresia contra a própria lei natural. Uma rejeição da razão e da compaixão, que são as coisas que separam os humanos dos animais. Ele escolheu ser basicamente uma besta racional. Certo, perfil estabelecido. Agora vamos às acusações formais. Esta é a lista de atrocidades que o trazem a este tribunal. A ficha criminal dele é pesada, viu? Desde tentar queimar uma cidade inteira só para criar uma distração, até o plano de bombardear a capital com um navio de guerra. E o ato final de usar a própria amante como escudo humano para ferir o inimigo. Cada um desses atos o empurra mais e mais para dentro da hierarquia do inferno. Agora começa a deliberação. A geografia moral de Dante é muito precisa. Não adianta só ser mal, tem que classificar o tipo exato do mal. Então vamos passar pelos círculos do Baixo Inferno para encontrar o lugar certinho do Shishio. Nossa primeira hipótese. O sexto círculo é o lar daqueles que negaram que a alma é imortal. A filosofia do Shishio se encaixa como heresia nesse sentido? E aqui a coisa fica interessante. Porque, por um lado, ele de fato cria o próprio sistema moral, mas, por outro, os hereges de Dante são punidos por negarem a existência da alma. E o Shishio, como a gente viu, acredita totalmente no além. Ele é ativo e desafiador demais para a punição passiva desse círculo, onde os pecadores ficam presos em túmulos flamejantes. A crença ativa dele no além o desqualifica. Então, a hipótese da heresia está rejeitada. Próxima. Vamos descer um pouco mais. O oitavo círculo, conhecido como Malebouge, o lugar que pune os fraudulentos. Shishio usou o engano, mas será que ele pertence a este lugar? Sim, ele usou uma estratégia de engano, mas se a gente pensar em figuras como Ulisses, que foi punido nesse círculo pela astúcia, a arma principal de Ulisses era o intelecto, o engano. A arma principal do Shishio é o medo, a força bruta. Para ele, a fraude é só um acessório, não é a essência do pecado dele. A natureza violenta dele os separa dos fraudulentos cujos pecados são contra a confiança. Então, hipótese rejeitada. Essa é a acusação mais complexa. O nono círculo, um lago congelado, é reservado para os traidores. Shishio fez uma guerra contra o seu próprio país. Isso o coloca no poço mais fundo e gelado do inferno? O argumento contra é muito forte. Primeiro, o contexto. Ele foi a vítima da traição. E segundo, a natureza do círculo. O nono círculo é o reino do frio, do pecado calculado, sem paixão.
Shishio é o oposto disso. Ele é puro fogo, fúria, rebelião declarada. A natureza ardente dele é simplesmente incompatível com o gelo eterno. A guerra dele foi uma de conquista, não de sabotagem. A traição fria não combina com o personagem. Com isso, a gente rejeita a última hipótese incorreta, o que nos deixa com apenas um destino possível. A deliberação acabou. Depois de pesar todas as evidências e descartar as alternativas, este tribunal está pronto para dar o seu julgamento final e a sentença. O réu, Makoto Shishio, é considerado culpado de violência contra o próximo em escala de tirania. Ele está, portanto, condenado ao 7º círculo do inferno. E ele não está entre ladrões comuns ou mentirosos. Ele está ao lado dos tiranos e senhores da guerra mais infames da história. Alexandre o Grande, Átila o Huno. Shishio se encaixa perfeitamente entre aqueles que usaram a força bruta para oprimir nações inteiras. Ele está em casa. E aqui vem a justiça poética, o contrapasso. O homem que viveu mergulhado em sangue agora está literalmente submerso num rio de sangue fervente. O homem cujo corpo queimava por dentro agora queima eternamente por fora. E a humilhação final. O grande predador, aquele que acreditava que o forte devora o fraco, é para sempre caçado por centauros. Ele é forçado a abaixar a cabeça, transformado na presa que sempre desprezou. Shishio prometeu que ia conquistar o inferno. Em vez disso, a punição dele é a submissão total e perpétua. Para uma alma definida por um desejo sem fim de dominar, poderia existir uma justiça mais perfeita, mais irônica, do que ser eternamente subjugado